A 5ª Divisão Panzer SS Viking foi uma unidade de elite dentro das divisões das Waffen-SS, composta principalmente por voluntários de diversos países, entre eles Finlândia, Estônia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica, embora a estrutura de comando estivesse nas mãos de oficiais alemães. Durante a Segunda Guerra Mundial, a divisão passou por uma transformação significativa, passando de uma unidade de infantaria motorizada para uma força blindada. Seu principal foco de atuação foi o Fronte Oriental, onde participou de diversos confrontos. A 5ª Divisão Panzer SS Viking foi criada como resultado do sucesso de unidades das Waffen-SS, como a Leibstandarte SS Adolf Hitler, a Divisão SS Verfügungstruppe e a Divisão SS Totenkopf, nas primeiras campanhas na Polônia e no Fronte Ocidental. À medida que as fileiras das Waffen-SS cresciam, especialmente com voluntários da Bélgica, Países Baixos, Suécia, Noruega e Dinamarca, foi tomada a decisão de formar uma nova divisão que integrasse esses voluntários estrangeiros, sempre sob a direção de oficiais alemães. Originalmente concebida como a Nordische Division, esta unidade foi criada com o propósito de integrar soldados de países nórdicos e veteranos das Waffen-SS de ascendência alemã. Em 1940, o Regimento de Infantaria SS Germânia, que até então fazia parte da divisão SS Verfügungstruppe, foi utilizado como base para a nova divisão. Inicialmente, em dezembro daquele ano, a unidade recebeu o nome de SS Division Germania. No entanto, em janeiro de 1941, adotou o nome definitivo de SS Division Viking. A divisão foi organizada em 3 regimentos de infantaria. Germânia, composto principalmente por alemães de origem étnica. Westland, que integrava principalmente voluntários dos Países Baixos e Flandres. E Nordland, formado majoritariamente por recrutas dinamarqueses, suecos e noruegueses. O comando foi atribuído ao Brigadeführer Felix Steiner, que previamente havia sido comandante do regimento SS Deutschland, dentro da Verfügungstruppe. Após sua formação, a divisão foi enviada para Heuberg, na Alemanha, para treinamento, e em abril de 1941 estava pronta para entrar em combate. Em junho de 1941, a divisão foi enviada para o leste, participando do avanço do Grupo de Exércitos Sul sobre a Ucrânia no âmbito da Operação Barbarossa. No mesmo mês, o Batalhão de Voluntários Finlandeses das Waffen-SS foi formado e se incorporou ao Regimento SS Nordland em janeiro de 1942, reforçando a capacidade operacional da divisão. Desde o início da ofensiva alemã contra a União Soviética, cerca de 430 combatentes finlandeses, veteranos da Guerra de Inverno, já faziam parte da divisão SS Viking. Ao longo de 1941, a divisão foi implantada no fronte soviético para realizar tarefas de vigilância, e sua primeira participação importante foi nas proximidades de Tarnopol, na Galícia, Ucrânia, onde demonstraram um desempenho notável. Em agosto de 1941, a unidade foi encarregada de fortificar uma posição defensiva em torno de uma ponte sobre o rio Dnieper, resistindo a vários ataques soviéticos. Posteriormente, a unidade avançou em direção a Rostov-do-Don, participando de ferozes combates pela cidade. Em 1942, a divisão desempenhou um papel fundamental na ofensiva para reconquistar Rostov-do-Don e avançar em direção ao Cáucaso, com a missão de garantir os valiosos campos de petróleo da região. No âmbito da Operação Maus, dentro do plano estratégico do Grupo de Exércitos Sul, conhecido como Caso Azul, a divisão obteve vitórias importantes no Cáucaso, alcançando um grande avanço no território soviético. Em setembro de 1942, a unidade recebeu ordens para lançar um assalto a Grozny, cidade de grande importância estratégica. Coordenou-se com a 13ª Divisão Panzer para desenvolver um plano de ataque, porém as forças soviéticas haviam estabelecido várias linhas de defesa, o que retardou o avanço. A divisão teve que enfrentar posições fortificadas antes de alcançar a estrada georgiana, utilizada pelos soviéticos para receber suprimentos dos Estados Unidos. Em 25 de setembro de 1942,
A divisão lançou sua ofensiva em 4 colunas, com objetivos específicos. No entanto, as forças soviéticas superavam em número as unidades alemãs e estavam bem entrenadas, o que resultou em um avanço mais lento do que o esperado. A divisão enfrentou enormes desafios em sua tentativa de penetrar as defesas soviéticas e garantir o controle da área, mas demonstrou sua capacidade de enfrentar adversidades por meio de uma combinação de táticas inovadoras e coragem. A divisão SS Viking, apesar de suas dificuldades, continuou a demonstrar sua efetividade e resistência no campo de batalha durante toda a Segunda Guerra Mundial. Por meio de suas diversas batalhas, especialmente no fronte oriental, ganhou uma reputação como uma das unidades mais disciplinadas e formidáveis das Waffen-SS. Em menos de 30 minutos, quase metade dos soldados da unidade foi eliminada. Apesar das grandes baixas, a colina designada como objetivo foi assegurada e seu comandante, Fritz von Scholz, recebeu a Cruz de Cavaleiro em reconhecimento à sua liderança durante a batalha. No dia 6 de outubro, as tropas da divisão SS Viking conseguiram capturar Malgobek, mas o plano de tomar a capital e abrir uma rota até o Cáspio não pôde ser concretizado. O ponto mais próximo de Grozny alcançado foi a colina 701, assegurada pelos voluntários finlandeses do 3º Batalhão do Regimento SS Nordland. Durante toda a operação, a divisão sofreu mais de 1.500 baixas, e várias unidades de combate ficaram dizimadas com apenas algumas dezenas de homens. Como lembraria mais tarde um veterano da unidade, já não importava contar os caídos, apenas os que restavam vivos. No início de novembro de 1942, a divisão foi deslocada do meandro do rio Terek para o setor de Uruk-Alagir para participar de uma nova tentativa de avanço para o leste, desta vez em direção a Ordzhonikidze, ao invés de Grozny. Sua chegada foi crucial para liberar a 13ª Divisão Panzer, que estava cercada em Giselle. Após essa manobra, a unidade assumiu uma posição defensiva atrás do rio Fiagdon. Enquanto isso, o cerco do 6º Exército em Stalingrado transformou o Cáucaso em um teatro de operações secundário. Quando a tentativa de romper o cerco falhou devido ao avanço soviético, toda a estratégia alemã na região foi comprometida. Diante dessa situação, a divisão SS Viking foi uma das primeiras unidades retiradas para reforçar a retirada do 4º Exército Panzer. A partir de 24 de dezembro, iniciou sua movimentação para Remontnaia, onde chegou no dia 31 do mesmo mês. A partir daí, a divisão iniciou uma retirada estratégica através de Zimovnik, Proletarskaya, assegurando a ponte sobre o rio Manik, e seguiu por Zelina e Yegorlikskaya até chegar a Bataisk e Rostov. Finalmente, no dia 4 de fevereiro, conseguiu escapar pela brecha de Rostov. Na primeira semana de novembro de 1942, a divisão foi deslocada da curva do rio Terek para o setor de Uruk-Alagir, com o objetivo de se somar a um renovado avanço para o leste. Ao invés de se direcionar para Grozny, a ofensiva foi orientada para Ordzhonikidze. Sua chegada foi crucial para resgatar a 13ª Divisão Panzer, que estava cercada em Giselle. Após romper o cerco, a unidade assumiu posições defensivas atrás do rio Fiagdon. O colapso do 6º Exército em Stalingrado mudou as prioridades estratégicas, relegando o Cáucaso a um papel secundário. Diante da impossibilidade de liberar as forças presas na cidade e do avanço implacável do Exército Vermelho, a situação na região tornou-se insustentável. Em resposta, a divisão SS Viking foi uma das primeiras a ser retirada para reforçar o 4º Exército Panzer em seu recuo. A partir de 24 de dezembro, iniciou seu deslocamento para Remontnaia, onde chegou no dia 31 de dezembro. A partir daí, iniciou um retrocesso estratégico passando por Zimovnik, Proletarskaya, assegurando um importante cruzamento sobre o Manish. Depois, atravessou Zelina e Yegorlikskaya, continuando em direção a Bataisk e Rostov. Finalmente, no dia 4 de fevereiro, conseguiu escapar pela brecha em Rostov. No final de novembro de 1942, a unidade foi redesignada como a 5ª Divisão SS Panzer Grenadier Viking, consolidando seu prestígio como uma das formações de elite.
Nos primeiros meses de 1943, recebeu ordens de recuar para o sul da Ucrânia, nas proximidades de Kharkov, onde se travavam intensos combates após o abandono da cidade pelo 2º Corpo Panzer SS de Paul Hauser. Com Erich von Manstein comandando o Grupo de Exército Sul, a 5ª SS Wiking e a 11ª Divisão Panzer foram enviadas contra o Grupo Móvel Popov, uma poderosa formação blindada soviética que ameaçava cortar uma linha ferroviária vital. A 5ª SS Wiking, no entanto, enfrentava sérias dificuldades. Seus regimentos Panzer Grenadier estavam dizimados após a extenuante campanha no Cáucaso e seu batalhão de blindados carecia de tanques suficientes para enfrentar o inimigo. Apesar desses obstáculos, a divisão conseguiu conter o ataque soviético, defendendo a vital via de suprimento e contribuindo para a aniquilação do Grupo Móvel Popov. Após a recaptura de Kharkov, a 5ª SS Wiking foi retirada do combate para ser reforçada e reorganizada como uma divisão Panzer Grenadier. Graças à intervenção de Heinrich Himmler e Paul Hauser, foi estabelecido que todas as divisões Panzer Grenadier das Waffen-SS contariam com um regimento de tanques em vez de um único batalhão. Essa modificação fez com que essas unidades fossem, na prática, divisões Panzer completas, embora não fossem oficialmente designadas como tal. Com essa reorganização, a 5ª SS Wiking recebeu Schützenpanzerwagen SDKFZ, do 151º para um de seus batalhões de infantaria, e em 28 de fevereiro de 1943 começou a criação de um novo batalhão Panzer. No entanto, este não entrou em combate até mais de um ano depois, quando participou da Batalha de Kovel. Na segunda metade de 1943, a 5ª SS Wiking passou por uma série de mudanças significativas. Seu comandante, Felix Steiner, que havia sido promovido a Gruppenführer, foi transferido para comandar o 3º Germanisches SS Panzerkorps, que estava em formação na Croácia. Seu substituto foi Herbert Otto Giele, um oficial que logo demonstraria sua capacidade de liderar a unidade. Paralelamente, os restos do SS Regiment Nordland, junto com seu comandante Fritz von Scholz, foram retirados da divisão e usados como base para a criação da 11ª SS Freiwilligen Panzergrenadier, Division Nordland. Por outro lado, o Finnisches Freiwilligen Bataillon der Waffen-SS foi desmantelado, pois o compromisso de serviço de 2 anos acordado para os soldados finlandeses havia terminado. Para compensar a perda dessas tropas, bem como a do regimento Nordland, a divisão incorporou o Estnisches Freiwilligen Panzergrenadier, Batalhão Narva, composto por recrutas estonianos. Enquanto a divisão estava em processo de reequipamento, participou de escaramuças menores contra partisanos. A reorganização foi concluída no final de junho, momento em que foi deslocada para Izium, onde, junto com a 23ª Divisão Panzer, faria parte da reserva do Grupo de Exércitos de Manstein, se preparando para a iminente Operação Zitadelle. Enquanto a ofensiva estava em andamento, várias unidades soviéticas lançaram ataques simultâneos em direção a Orel e Kharkov. A 5ª SS Wiking enfrentou as forças soviéticas nas proximidades de Kharkov, onde os soldados estonianos da divisão demonstraram sua eficácia, destruindo cerca de 100 tanques soviéticos em vários dias de combate. Mesmo após o cancelamento da ofensiva alemã, a divisão continuou lutando para conter os ataques soviéticos. Mais ao sul, no fronte do Mius, uma grande ofensiva soviética, a Operação Rumiantsev, ameaçava romper as linhas alemãs. Para enfrentar essa crise, a 5ª SS Wiking foi reforçada pela 3ª SS Panzergrenadier Division Totenkopf e pela 2ª SS Panzergrenadier Division das Reich, sendo enviadas para o setor de Mius-Bogodujov com o objetivo de deter o avanço soviético. Nos confrontos subsequentes, as divisões das SS conseguiram derrotar 2 exércitos blindados soviéticos, com um total combinado de mais de 1.000 tanques, destruindo cerca de 800 blindados inimigos. Apesar da intensidade dos combates, em nenhum momento as divisões SS contaram com mais de 50 panzers operacionais. Em outubro,
A 5ª SS Viking foi retirada novamente do front, desta vez para ser reorganizada como uma divisão Panzer, adotando o novo nome de 5ª SS Panzer Division Viking. Para aumentar a capacidade operacional da divisão, foi-lhe atribuída a unidade de voluntários valões 5ª SS Sturmbrigade Wallonien, sob a liderança de Leon de Grelle. Inicialmente, muitos veteranos da 5ª SS Viking estavam céticos quanto ao desempenho dos valões em combate, mas os valões conquistaram seu respeito ao demonstrar sua capacidade em um ataque a partir de uma floresta perto de Teclino, onde lideraram um assalto em território inimigo. Ao mesmo tempo, foi dada a ordem para a criação de um 2º batalhão Panzer na Alemanha. Enquanto a 5ª SS Viking combatia nas proximidades de Teclino, diversas formações blindadas do Exército Vermelho avançaram pelos flancos do setor, conseguindo cercar as tropas alemãs pertencentes ao 42º e 11º Corpo de Exército na área de Korsun. Durante a Batalha do Bolsão de Korsun-Cherkassy, a 5ª SS Viking teve a tarefa de conter os ataques soviéticos na zona oriental do cerco. Enquanto o general Wilhelm Stemmermann, comandante das forças alemãs cercadas, organizava o movimento de suas tropas para o oeste com a intenção de romper o cerco, a 5ª SS Viking, junto com a 5ª SS Sturmbrigade Wallonien, recebeu ordens de permanecer na retaguarda e defender a posição. Resistiram a múltiplas tentativas soviéticas de penetrar suas linhas perto de Novaya Buda e, após repelirem os assaltos inimigos, iniciaram uma retirada progressiva, deslocando-se por seções sob a proteção da noite. Ao atravessar o Passo do Inferno, a divisão foi submetida a um intenso fogo de artilharia e ataques soviéticos, sofrendo grandes perdas tanto em pessoal quanto em material. A 5ª SS Viking foi duramente castigada nos combates de Korsun, mas seu comandante, Herbert Otto Gill, permaneceu junto aos seus homens na luta e não abandonou a linha de combate até que os últimos sobreviventes conseguissem escapar. Foi um dos últimos a cruzar o rio Gniloy-Tikich em direção ao território seguro. Após a retirada e reorganização, a 5ª SS Sturmbrigade Wallonien foi separada da divisão e reassignada para outras operações. Após um curto período de descanso e reabastecimento, a 5ª SS Viking foi desdobrada para reforçar a defesa de Kovel, onde uma poderosa ofensiva soviética ameaçava tomar a cidade. Herbert Otto Gill organizou um perímetro defensivo ao redor da localidade, mas logo suas forças ficaram completamente cercadas pelo Exército Vermelho. Para romper o cerco, reforços foram enviados da Alemanha. Entre eles, o 2º Batalhão do SS Panzer Regiment 5 Viking, equipado com os recém-incorporados tanques Panther, e o 3º Batalhão do SS Panzer Grenadier Regiment Germania, que havia sido reforçado e estava em plena capacidade de combate. Essas unidades formaram um contingente de socorro sob o comando do Obersturmführer Karl Nicolus Leck, comandante da 8ª Companhia do 2º Batalhão do SS Panzer Regiment 5 Viking. Sob o comando de 5 Panthers, Nicolus Leck ordenou um ataque imediato contra as posições soviéticas, avançando com determinação em direção à cidade sitiada. No entanto, pouco após o início do assalto, ele recebeu uma comunicação via rádio do interior do cerco, ordenando-lhe que interrompesse a ofensiva e se retirasse. Em um ato de desafio e assumindo o risco de uma corte marcial, ele ordenou ao seu operador de rádio ignorar a instrução e continuar a operação. Durante o avanço, conseguiu abrir uma brecha no cerco soviético, destruindo vários tanques inimigos. Seu Panther foi o primeiro a atravessar as linhas soviéticas, ação pela qual foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Uma vez assegurado um corredor para as tropas presas em Kovel, começou a evacuação. Ao contrário da retirada de Korsun, desta vez a 5ª SS Viking conseguiu escapar com a maioria de seu equipamento e armamento em condições operacionais. Acorazados no inferno, a 5ª SS Viking no fronte oriental, 1944. A finais de agosto de 1944, a 5ª SS Panzer Division Viking recebeu a ordem de se deslocar para Modlin, ao longo do rio Vístula, perto de Varsóvia, para se integrar ao recém-formado grupo de exércitos Vístula.
Em colaboração com a Fallschirmpanzer Division, Hermann Göring, a unidade conseguiu a destruição total do terceiro corpo de tanques do Exército Vermelho. O avanço soviético foi interrompido com o estourar do levante de Varsóvia, o que causou um período de relativa calma na frente. Enquanto isso, dentro da cidade, o Höhere SS und Polizeiführer Erich von dem Bach-Zelewski conduziu a brutal repressão da insurreição, aniquilando tanto a Armia Krajova quanto a população civil, deixando Varsóvia em ruínas. A 5ª SS Wiking permaneceu na região de Modlin durante o resto do ano, operando junto com a 3ª SS Panzer Division Totenkopf dentro do 4º Corpo Panzer SS. Durante esse tempo, Herbert Otto Gill foi promovido ao comando do Corpo Panzer SS, deixando brevemente a liderança da divisão nas mãos do Oberführer Dr. Eduard Eisenhofer. Pouco depois, o comando passou ao Standartenführer Johannes Mühlenkamp, então comandante do SS Panzer Regiment 5 Viking. Durante os últimos meses do ano, a divisão enfrentou intensos combates defensivos na área de Modlin. Em outubro, Mühlenkamp foi substituído pelo Oberführer Karl Ulrich, que permaneceria à frente da unidade até o fim da guerra. Em dezembro de 1944, as forças alemãs cercadas em Budapeste, incluindo o 9º Corpo de Montanha SS, foram completamente cercadas. Em resposta, o 4º Corpo Panzer SS recebeu ordens para se dirigir ao sul e se juntar ao 6º Exército de Hermann Balck, Grupo de Exércitos Balck, e participar de uma operação de resgate chamada Operação Conrad. Em 1º de janeiro de 1945, a 5ª SS Panzer Division Wiking entrou em ação como parte da Operação Conrad Main, lutando ao lado da 3ª SS Panzer Division Totenkopf. Nas imediações de Tata, as forças avançadas da divisão enfrentaram o 4º Exército de Tanques da Guarda do Exército Vermelho, desencadeando um combate feroz no qual ambas as divisões SS destruíram uma grande quantidade de blindados soviéticos. Em apenas 3 dias, a ofensiva avançou 45 quilômetros através de um terreno difícil, cobrindo mais da metade da distância até Budapeste. No entanto, os soviéticos reforçaram suas linhas defensivas e conseguiram conter a ofensiva em Bixki, a apenas 28 quilômetros da capital húngara. Vendo seu avanço frustrado, Herbert Otto Gill ordenou a retirada da 5ª SS Wiking, movendo-a para uma posição ao sul de Esztergom, perto de uma curva estratégica do Danúbio. Lá, em 7 de janeiro, começou uma segunda tentativa de romper o cerco, a Operação Conrad II. Apesar das duras condições invernais, a divisão avançou para o sul com o objetivo de libertar Budapeste. Em 12 de janeiro, o SS Panzer Grenadier Regiment Westland alcançou Pilis-Zentkerest, situando-se a menos de 20 quilômetros de Buda. Naquela manhã, os soldados puderam ver as torres e cúpulas da cidade surgindo entre a névoa. No entanto, o avanço havia se estendido demais, deixando a divisão exposta aos contra-ataques soviéticos. Incapazes de consolidar sua posição, as tropas receberam a ordem de se retirar e se reorganizar. Adolf Hitler, enfurecido pela falta de resultados, qualificou a operação como um completo desperdício. Uma terceira tentativa de romper o cerco, a Operação Conrad III, foi lançada junto ao 3º Panzer Corps em um setor 100 quilômetros ao sul. Durante a ofensiva, as forças alemãs conseguiram perfurar 24 quilômetros da linha defensiva soviética e destruíram o 135º Corpo de Fuzileiros. No entanto, a rápida reação do Exército Vermelho, que despejou reforços adicionais, impediu que os alemães conseguissem uma ruptura definitiva. No final de janeiro, a 5ª SS Wiking e a 3ª SS Totenkopf haviam sofrido cerca de 8.000 baixas, incluindo mais de 200 oficiais. Em fevereiro de 1945, as tropas alemãs cercadas em Budapeste finalmente se renderam. A 5ª SS Wiking recebeu ordens de se retirar para o lago Balaton, onde o 6º Exército Panzer SS de Sepp Dietrich se preparava para uma nova ofensiva. Após o colapso da Operação Conrad III, a 5ª SS Wiking adotou uma postura defensiva, retrocedendo progressivamente para a Tchecoslováquia. Durante os confrontos a oeste de Budapeste, a divisão sofreu um desgaste severo,
o que a deixou em uma posição enfraquecida. Para o início da Operação Frühlingserwachen, a divisão estava muito enfraquecida para participar da ofensiva principal, sendo relegada a tarefas de apoio dentro do 6º Exército Panzer SS durante as primeiras fases do ataque. Durante a Operação Frühlingserwachen, a 5ª SS Panzer Division Viking foi desdobrada no flanco esquerdo da ofensiva, ocupando uma posição entre Valenciennes e Stuhlweissenburg. À medida que a ofensiva alemã avançava, a divisão teve que enfrentar intensos combates contra o Exército Vermelho, que tentava envolver as forças alemãs por meio de manobras de flanqueamento. No entanto, quando a ofensiva alemã foi interrompida, os soviéticos lançaram uma contraofensiva massiva em 15 de março, conhecida como a Operação Viena. O ataque se dirigiu contra a linha entre a 3ª SS Panzer Division Totenkopf, posicionada ao norte da 5ª SS Viking, e a 2ª Divisão Blindada Húngara, provocando a ruptura de contato entre essas unidades. Em resposta, o general Hermann Balck propôs transferir rapidamente o I-Corpo Panzer SS para fechar a brecha e evitar que o 4º Corpo Panzer SS fosse cercado. No entanto, a aprovação de Hitler demorou demais, e quando finalmente foi autorizado o movimento, a situação já estava crítica. Em 22 de março, a 5ª SS Viking e a 3ª SS Totenkopf estavam quase completamente cercadas pelo avanço soviético. Em uma tentativa de evitar o colapso total, Balck lançou a 9ª SS Panzer Division Hohenstaufen ao combate para manter aberto o corredor de Berrida. A luta foi feroz e a Hohenstaufen sofreu enormes baixas, mas seu sacrifício permitiu que o 4º Corpo Panzer SS escapasse do cerco. Em 24 de março, um novo assalto soviético forçou as forças alemãs exaustas a retroceder para Viena. No meio do caos, a conexão com o I-Corpo Panzer SS foi perdida, desintegrando qualquer tentativa de estabelecer uma defesa coordenada. Vendo que a situação era insustentável, a 5ª SS Viking continuou sua retirada para a Tchecoslováquia, resistindo em combates defensivos enquanto se deslocava para o oeste. Durante a noite de 12 a 13 de maio de 1945, o Estado-Maior da 5ª Divisão Panzer SS Viking alcançou as linhas americanas perto de Rastatt e Wagram, onde a rendição da unidade foi formalizada. Os oficiais no comando tentaram garantir duas condições-chave: evitar ser entregues aos soviéticos e conservar seus próprios veículos durante o processo. Os americanos aceitaram esses termos. Em 1º de junho de 1945, com uma escolta mínima, os restos da divisão começaram a marcha de Wagram em um longo comboio, atravessando localidades como Marktpongau, Bischofshofen, Göhling, Hallein, Salzburgo, Freilassing, Traunstein, Rosenheim, Bad Aibling e Bad Tölz, até chegar a Eberfing. Em várias áreas, a população local se reuniu ao longo do caminho, entregando cigarros, comida e flores aos soldados, apesar da presença de tropas americanas nas ruas. Em um momento do percurso pela rodovia, um alto oficial americano passou à frente da coluna em seu jipe, ficando de pé para cumprimentar enquanto gritava repetidamente: "Bravo, Divisão Viking!". No entanto, qualquer ilusão de tratamento favorável desmoronou rapidamente. As condições nos campos de prisioneiros aliados foram devastadoras. A falta de alimentos, as doenças e o tratamento brutal cobraram a vida de muitos veteranos das Waffen-SS. Quanto ao seu histórico de combate, a divisão acumulou um número significativo de condecorações. Ao longo da guerra, 67 de seus membros foram agraciados com a Cruz de Cavaleiro, incluindo 3 casos não confirmados. Destes, 8 receberam as folhas de carvalho, 3 foram distinguidos com espadas e 1 obteve os diamantes. Sombras da 5ª SS Viking, crimes de guerra e o infame Josef Mengele. Durante o seu deslocamento no fronte oriental, certos elementos da 5ª SS Panzer Division Viking foram cúmplices de crimes de guerra em coordenação com o Einsatzgruppe. Há testemunhos indicam que uma unidade de intendência, dirigida pelo Obersturmführer Braunagel e pelo Untersturmführer Kochalty, colaborou na perseguição e extermínio de judeus ucranianos. Os prisioneiros foram forçados a atravessar um corredor de soldados que os golpeavam brutalmente enquanto avançavam,
para então serem assassinados por oficiais dos Einsatzgruppen ao final do percurso. Seus corpos foram jogados em uma cratera de bomba. Suspeita-se também da implicação da 1ª Divisão de Montanha nesses fatos. No total, entre 50 e 60 judeus foram executados dessa forma, dentro de uma operação mais ampla que custou a vida de mais de 700 pessoas. A historiadora Eleonore Lapin, do Instituto para a História dos Judeus na Áustria, documentou várias atrocidades cometidas por membros da 5ª SS Wiking em sua pesquisa As Marchas da Morte dos Judeus Húngaros, através da Áustria na primavera de 1945. Em 28 de março de 1945, um grupo de 80 judeus, considerados aptos para continuar uma marcha de evacuação, foi executado por 3 soldados da 5ª SS Wiking e 5 policiais militares. Dias depois, em 4 de abril, 20 prisioneiros de outra coluna de evacuação tentaram escapar perto de Eggenfeld, nas proximidades de Gratkorn. Capturados pelas tropas da divisão estacionadas na área, foram conduzidos a um penhasco, onde foram fuzilados. Nos dias seguintes, entre 7 e 11 de abril, outros 18 prisioneiros que tentaram fugir também foram executados. Apesar da gravidade dessas acusações, os crimes de guerra atribuídos à 5ª SS Wiking não foram completamente verificados, em grande parte porque a divisão não foi processada nos julgamentos de Nuremberg, o que deixou muitas de suas ações sem um julgamento formal ou uma condenação oficial. Entre os nomes associados à 5ª SS Wiking, o do Dr. Josef Mengele se destaca pela infâmia que ele alcançaria mais tarde nos campos de concentração nazistas. Durante as primeiras campanhas da divisão, Mengele serviu como médico de combate e foi condecorado com a Cruz de Ferro por resgatar 2 soldados feridos sob fogo inimigo. No entanto, após sofrer uma lesão no fronte, foi declarado inapto para o combate e transferido para o sistema de campos de concentração das SS, onde adquiriu notoriedade por seus cruéis experimentos médicos e sua impiedosa seleção de prisioneiros para a execução em Auschwitz. Apesar de seu legado de horror, Mengele sempre se mostrou orgulhoso de seu tempo na Waffen-SS e das condecorações recebidas em batalha. Com o tempo, à medida que as atrocidades dos campos de extermínio foram reveladas, muitos de seus antigos companheiros tentaram apagar seu nome dos registros de veteranos da divisão, em um esforço para desvinculá-lo de sua história militar. Herbert Otto Gille, o estrategista de aço das Waffen-SS. Dentro desta brutal divisão, certamente a figura mais destacada foi Herbert Otto Gille. Este general das Waffen-SS não apenas comandou a lendária divisão Wiking, mas também ascendeu à liderança do 4º Corpo Panzer SS, tornando-se um dos oficiais mais condecorados da organização. Gille iniciou sua carreira nas SS em 1931, após se juntar ao Partido Nacional Socialista. Sua ascensão foi rápida. Em 1932, assumiu o comando de uma patrulha no 49º Standard SS em Braunschweig, e no ano seguinte foi promovido a SS Sturmführer. No entanto, sua trajetória foi interrompida em 1933, quando foi expulso do partido e das SS devido a acusações de conspiração contra líderes locais. Em 1934, após uma revisão de seu caso, foi absolvido e readmitido, retomando sua carreira na organização. À medida que as SS Verfügungstruppe evoluíram para uma força militar de elite, Gille se consolidou como um líder destacado. Foi designado ao SS Standarte Deutschland e depois ao SS Standarte Germânia, onde comandou o 2º Batalhão. Em 1937, foi promovido a SS Sturmbannführer e completou cursos avançados de comando em Döberitz e Jüterbog, focando em táticas de infantaria e artilharia. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Gille comandava um batalhão de artilharia na invasão da Polônia, o que lhe valeu sua promoção a SS Obersturmbannführer em outubro de 1939. Durante a campanha da França, em 1940, manteve-se no comando de sua unidade e permaneceu em combate até o final da ofensiva. Sua carreira avançou rapidamente e, em janeiro de 1941, foi promovido a SAS Standartenführer, assumindo o comando do regimento de artilharia da divisão Wiking.
À medida que a guerra avançava, Gil demonstrou grande habilidade na liderança militar. Durante a invasão da União Soviética em 1941, comandou suas unidades em combates cruciais, recebendo promoções sucessivas até alcançar o posto de SS Oberführer em outubro daquele ano. Em 1942, sua performance em Kuban o fez merecedor da Cruz de Cavaleiro, ascendendo a SS Brigadeführer em dezembro. Em maio de 1943, foi nomeado comandante da divisão Wiking, liderando-a em intensos combates na Ucrânia e no Cáucaso. Um dos momentos mais críticos de sua carreira ocorreu em janeiro de 1944, quando a divisão Wiking ficou cercada na bolsa de Korsun-Cherkassy. Gil liderou a ofensiva de fuga, conseguindo que parte das forças alemãs quebrassem o cerco. Seu papel nessa operação lhe valeu a concessão das espadas para sua Cruz de Cavaleiro. Meses depois, em Kovel, comandou a defesa da cidade cercada pelo Exército Vermelho, resistindo até ser resgatado. Em reconhecimento ao seu desempenho, recebeu os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro em abril de 1944. Em agosto de 1944, Gil deixou o comando da divisão Wiking e assumiu a liderança do 4º Corpo Panzer SS. Nesta nova posição, participou da defesa de Varsóvia e da Batalha de Radzymin. Em novembro de 1944, foi promovido a SS Obergruppenführer. Em janeiro de 1945, seu corpo de exército participou da fracassada Operação Conrad, uma tentativa de liberar Budapeste do cerco soviético, o que resultou em grandes perdas. Mais tarde, na Operação Despertar de Primavera, suas forças tentaram uma última contraofensiva no Lago Balaton, mas foram forçadas a recuar. Na década de 1950, Herbert Otto Gil se envolveu ativamente no HIAG, uma organização criada por ex-membros das Waffen-SS na Alemanha Ocidental, com o objetivo de melhorar a imagem de seus antigos combatentes e defender seu reconhecimento legal e benefícios econômicos. Junto a figuras como Felix Steiner, Otto Kuhn e Paul Hauser, desempenhou um papel-chave na consolidação do grupo. Em 1951, Gil fundou a publicação Viking Roof, chamada do Viking, um jornal destinado principalmente aos veteranos da divisão Viking, onde eram discutidos temas relacionados ao passado militar e à situação no pós-guerra. Em 26 de dezembro de 1966, Herbert Otto Gil faleceu devido a um ataque cardíaco na cidade de Stemmen, perto de Hannover, onde foi sepultado no cemitério local. Felix Steiner, o arquiteto do poder blindado das Waffen-SS. Outro dos comandantes mais importantes das SS, Felix Steiner, é reconhecido como um dos generais mais inovadores e estratégicos dentro das Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Sua ascensão foi meteórica após sua liderança brilhante no comando do regimento Deutschland, o que lhe valeu a confiança de Heinrich Himmler, que lhe encarregou a criação da divisão Panzer Viking. Nascido em 23 de maio de 1896 em Stallupönen, na Prússia Oriental, Steiner iniciou sua carreira militar em 1914, ao se juntar como cadete no Corpo de Oficiais Prussianos, justo quando a Alemanha entrava na Primeira Guerra Mundial. Seu desempenho em combate lhe concedeu a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, e ao final do conflito, ele já havia alcançado o posto de Oberleutnant. Após a guerra, liderou uma unidade Freikorps em Memel, na Prússia Oriental, antes de se reincorporar ao exército em 1922. Sua carreira avançou rapidamente e, em 1933, já detinha o grau de major. Com a chegada do nazismo ao poder, Steiner trabalhou no Estado-Maior do Reichswehr, onde se especializou em táticas e métodos de treinamento militar. Durante esse período, ficou fascinado pelas doutrinas das Schutzstaffel, SSS, e das Sturmabteilung SA, especialmente pelo modelo de treinamento das SS Verfügungstruppe SSVT, que promovia um tratamento mais próximo e baseado na confiança entre oficiais e soldados, ao contrário do rígido sistema prussiano tradicional do exército alemão. Em 1935, Steiner se juntou oficialmente às SS e recebeu o comando de um batalhão dentro das SISVT. Sua rápida adaptação e eficácia
permitiram-lhe ascender rapidamente ao posto de SS Standartenführer, coronel, assumindo a liderança do regimento SS Deutschland. No início da Segunda Guerra Mundial, já era SS Oberführer e continuou comandando o regimento. Sua participação destacada na invasão da Polônia e na Batalha da França lhe valeu a Cruz de Cavaleiro em 15 de agosto de 1940. Com o fim da campanha, Himmler o escolheu para supervisionar a criação de uma nova divisão das Waffen-SS, composta por voluntários da Europa Ocidental e do Norte. Assim nasceu a divisão Viking, composta por combatentes dos Países Baixos, Valônia e Escandinávia, incluindo o regimento Freikorps Danmark. Dentro da divisão Viking, Felix Steiner conseguiu formar uma força de combate altamente eficaz, composta por soldados de diversas nacionalidades e culturas, um grande desafio a ser superado. Seu comando se manteve firme em vários confrontos brutais no fronte oriental, de 1941 até sua designação como comandante do 3º Corpo Panzer SS germânico. Embora alguns historiadores tenham documentado a participação dessa divisão em crimes de guerra e massacres de civis, os relatórios oficiais de combate da Viking não mencionam tais acusações. Steiner tinha uma posição clara sobre a ordem dos comissários. Nenhum oficial racional aplicaria uma ordem como essa. Para ele, tal diretriz ia contra o comportamento ideal de um soldado, minava a disciplina e não trazia benefícios ao espírito de combate. Mesmo que a ordem tivesse uma justificativa dentro da ideologia nazista, Steiner afirmou que teria dado instruções para suas tropas ignorá-la completamente. Para contextualizar, a Ordem dos Comissários foi uma diretriz emitida diretamente por Adolf Hitler, ordenando a execução imediata de qualquer comissário político soviético capturado no campo de batalha. Essa ordem entrou em vigor com o início da Operação Barbarossa em 22 de junho de 1941. Em janeiro de 1945, Steiner e seu 3º Corpo Panzer SS germânico foram evacuados do cerco no Bolsão da Curlândia para reforçar a defesa do território alemão contra o avanço do Exército Vermelho. O 3º Corpo Panzer SS foi incorporado ao Grupo de Exércitos Vístula e subordinado ao recém-criado 11º Exército Panzer SS, embora este só existisse no papel. Quando as forças soviéticas alcançaram o rio Oder, o 11º Exército Panzer SS se desintegrou e o 3º Corpo Panzer SS foi transferido para a 3ª Panzer Armee como reserva estratégica durante a ofensiva final sobre Berlim. Durante a Batalha de Haube, um dos primeiros grandes confrontos da ofensiva soviética, o general Oberst Gotthard Heinrizi, comandante do Grupo de Exércitos Vístula, ordenou a transferência da maioria das divisões sob o comando do 3º Corpo Panzer SS para o 9º Exército Alemão, comandado pelo general de infantaria Theodor Busse. Steiner sempre foi um dos comandantes favoritos de Hitler, que admirava sua capacidade de resolver as tarefas de maneira rápida e eficaz. Além disso, sua lealdade às Waffen-SS, em vez do tradicional corpo de oficiais prussianos ao qual pertenciam a maioria de seus colegas, fez dele uma figura-chave dentro do alto comando nazista. Mesmo Joseph Goebbels elogiou sua determinação em uma entrada em seu diário, datada de 1º de março de 1945. É um homem enérgico e com uma clareza absoluta em cada uma de suas ações. Qualquer missão que lhe é confiada, ele a leva a cabo com total entrega e compromisso. Em 21 de abril de 1945, o primeiro fronte bielorrusso, comandado pelo Marechal Zhukov, conseguiu romper as defesas alemãs em Seelow Heights, deixando o caminho aberto para Berlim. Preso ao pânico, Hitler ordenou a Steiner lançar um contra-ataque imediato com as unidades desorganizadas sob seu comando, conhecidas como o Armeeabteilung Steiner, destacamento do Exército Steiner. Na prática, esse destacamento não era mais do que um corpo de exército com recursos extremamente limitados, longe de ser uma força ofensiva efetiva. O plano de Hitler consistia em fazer com que Steiner atacasse o flanco norte da brecha criada pelos soviéticos, enquanto o 9º Exército de Theodor Busse avançaria do sul, tentando cercar as forças de Zhukov em um movimento de pinça. Para reforçar a ofensiva,
Steiner receberia 3 divisões adicionais provenientes do 1º Corpo de Exército, a 4ª Divisão SS Polizei, a 5ª Divisão Jäger e a 25ª Divisão Panzer Grenadier. Essas unidades estavam localizadas ao norte do Canal Finol, justamente atrás do 1º Front bielorrusso. Além disso, o LVI Corpo Panzer de Helmut Weidling, situado a leste de Berlim com uma posição exposta em Verneuken, também faria parte do ataque. O objetivo era que as 3 divisões do I Corpo de Exército avançassem do sul, partindo de Eberswald em direção ao Canal Finol, enquanto o LVI Corpo Panzer atuaria em conjunto para dividir em 2 o 1º Front bielorrusso e facilitar sua destruição. No entanto, Steiner informou a Heinrich que o plano era completamente inviável. A 5ª Divisão Jäger e a 25ª Divisão Panzer Grenadier estavam em posições defensivas e não podiam abandonar suas linhas até que a 2ª Divisão Naval chegasse para substituí-las, o que atrasaria qualquer ação ofensiva. Como resultado, Steiner só tinha disponíveis 2 batalhões da 4ª Divisão SS Polizei, mas estes careciam de equipamentos adequados e eram insuficientes para realizar uma operação de tal magnitude. De acordo com o testemunho de Steiner, Heinrich contatou por telefone o general der Infanterie Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Alto Comando do Exército Alemão, Oberkommando des Heeres, OKH, para informá-lo que o plano de ataque não poderia ser executado. Heinrich solicitou falar diretamente com Hitler para explicar a situação, mas foi informado de que o Führer estava ocupado demais para atender a ligação. Em 22 de abril de 1945, durante uma reunião com seu Estado-Maior, Hitler finalmente compreendeu que Steiner não lançaria a ofensiva que ele tanto esperava. Furioso, ele explodiu em uma violenta crise de raiva, culpando seus generais pela iminente derrota da Alemanha. Nesse momento, proclamou sua decisão de permanecer em Berlim até o fim e de se suicidar no meio das ruínas da capital do Reich. Naquele mesmo dia, o Generalleutnant Rudolf Holster recebeu o comando das poucas forças de Steiner que ainda estavam em condições de combater e foi ordenado a participar de uma nova tentativa desesperada de romper o cerco soviético em Berlim. Segundo esse plano, Holst atacaria do norte, enquanto o general der Panzertruppe Walter Wenck avançaria do oeste e Theodor Busse do sul. No entanto, como era esperado, a operação foi um completo fracasso. As tropas alemãs, exaustas, desorganizadas e com a moral por baixo, não conseguiram nenhum avanço significativo. Em 27 de abril de 1945, as forças soviéticas que avançavam do norte e do sul de Berlim se encontraram no setor ocidental da cidade, selando definitivamente seu destino. Após a rendição da Alemanha, Steiner foi capturado e encarcerado até 1948. Foi levado aos julgamentos de Nuremberg, mas todas as acusações contra ele foram descartadas por falta de provas, o que levou à sua libertação. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a escrever suas memórias e várias obras sobre a guerra. Felix Steiner faleceu em 12 de maio de 1966. Freikorps Danmark. Os voluntários dinamarqueses nas Waffen-SS. A Dinamarca ocupou uma posição única dentro da Europa sob domínio alemão. Embora tenha sido invadida pela Wehrmacht durante a Operação Weserübung entre os dias 8 e 9 de abril de 1940, conseguiu manter seu próprio governo, embora operando sob supervisão militar alemã. Após o início da Operação Barbarossa, em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha lançou sua ofensiva contra a União Soviética, a Dinamarca rompeu suas relações diplomáticas com Moscovo e assinou o Pacto Anti-Comintern, o que a alinhou automaticamente em estado de guerra contra a URSS. Em 20 de abril de 1940, tanto na Dinamarca quanto na Noruega, foi anunciado o recrutamento de voluntários escandinavos para formar uma nova unidade chamada Regimento Nordland, destinada a servir dentro das Forças Armadas Alemãs. Jovens noruegueses e dinamarqueses com idades entre 17 e 23 anos foram incentivados a se alistar por um período mínimo de 2 anos. Como parte do acordo, aqueles que se alistassem recebiam automaticamente a cidadania alemã,
com os mesmos direitos e privilégios de um Reichsdeutscher, cidadão alemão nativo. Inicialmente, cerca de 200 dinamarqueses responderam ao chamado. Em 4 de julho de 1941, o governo dinamarquês publicou um comunicado anunciando a criação de um regimento identificado como Freikorps Danmark, sob o comando do tenente-coronel Christian Peder Crissing, um oficial de artilharia do exército dinamarquês. O nome da unidade combinava termos em alemão e dinamarquês. A palavra Freikorps, de origem alemã, significa corpos voluntários ou corpos livres, enquanto Danmark se referia à nação escandinava. No entanto, os próprios dinamarqueses a denominaram Frikorps Danmark, um termo que evocava a antiga força expedicionária de voluntários dinamarqueses, que após a Revolução de 1917, lutou na Guerra Civil Russa ao lado das forças anti-bolcheviques nos estados bálticos. Em fevereiro de 1941, as autoridades dinamarquesas revogaram a lei que proibia o recrutamento de cidadãos dinamarqueses por exércitos estrangeiros. No entanto, até aquele momento, cerca de 600 voluntários dinamarqueses já haviam ingressado nas fileiras das Waffen-SS, principalmente no regimento Nordland. O movimento nazista dinamarquês, conhecido como Danmarks National Socialistische Arbeiderparti, DNSAP, surgira em 1930. No entanto, a resposta da população dinamarquesa ao recrutamento nas Waffen-SS foi limitada. A dureza do treinamento e o abuso por parte dos instrutores das SS desmotivaram muitos, e no outono de 1941, apenas entre 200 e 300 voluntários dinamarqueses permaneciam, a maioria deles integrados no regimento Nordland da divisão Viking. Apesar da escassa participação inicial, várias negociações e o status da Dinamarca como um protetorado, em vez de um território ocupado, facilitaram o aumento do número de recrutas. Como incentivo, foi permitido que os membros do exército dinamarquês que se alistassem voluntariamente nas Waffen-SS conservassem seus anos de serviço e direitos de pensão. Com o consentimento tácito do governo dinamarquês, o número de recrutas aumentou e, em setembro de 1941, mais de 1.000 voluntários haviam se juntado às fileiras das Waffen-SS. No final de 1941, o Freikorps Danmark contava com uma força total de 1.164 homens. A unidade foi equipada com o material padrão das Waffen-SS e se distinguiu por uma braçadeira no braço esquerdo de seu uniforme, na qual figurava o nome Freikorps Danmark, além de um escudo nacional logo acima, com as cores da bandeira dinamarquesa. No colarinho do uniforme também havia uma insígnia com as cores nacionais, junto com as runas das SS e o símbolo do Trifus. Em novembro de 1941, o comandante do Freikorps Danmark, Christian Peder Crissing, entrou em desacordo com vários oficiais da unidade que eram leais ao partido nazista. Mesmo Heinrich Himmler demonstrou ceticismo em relação a Crissing, que desejava que o Freikorps Danmark fosse uma unidade apolítica, sem se alinhar completamente com a ideologia nazista. Apesar da crescente pressão na Dinamarca para que o FD adotasse uma postura mais política e nazista, a situação culminou com Crissing viajando a Berlim junto com seu filho, Jens Crissing, onde lhe foi dada a opção de renunciar ao seu cargo e retornar à Dinamarca, ou ser transferido para um regimento de artilharia das Waffen-SS. Crissing escolheu a segunda opção. Após esse conflito, o SS Hauptsturmführer Knud Borge Martinsen foi nomeado comandante temporário do FD por Himmler e permaneceu no cargo até fevereiro de 1942. Nesse mês, Christian Friedrich von Schalburg, que havia servido na 5ª Divisão Panzergrenadier SS Viking na Rússia, especificamente no regimento Germânia, foi designado como o novo comandante do Freikorps Danmark. Em maio de 1942, a unidade de voluntários dinamarqueses, denominada Freikorps Danmark, foi destacada para o fronte oriental para reforçar a divisão Totenkopf, que estava em luta defensiva na área de Demyansk. Seu comandante, o SS Sturmbannführer Christian Friedrich von Schalburg, antigo líder do DNSAP, caiu em combate durante essas operações.
Em junho de 1942, após a tomada soviética de Vassilievshchina, o Freikorps Danmark recebeu ordens para recuperar a cidade, o que foi alcançado após intensos combates contra o Exército Vermelho, que contava com apoio aéreo e blindado. Apesar do reconhecimento por seu desempenho em combate, a unidade sofreu enormes perdas. Em agosto de 1942, apenas 22% de sua força original permanecia em condições de combate. Após uma breve estadia na Dinamarca para se recompor, os veteranos do Freikorps foram recebidos com vaias em vez de homenagens, evidenciando o repúdio de grande parte da população dinamarquesa à sua participação na guerra. Em dezembro de 1942, a unidade foi enviada novamente para o front, desta vez para a região de Veliké Luki, onde enfrentou violentos ataques das forças de segurança internas do NKVD. A pressão soviética obrigou os dinamarqueses a se retirarem temporariamente, embora no dia seguinte tivessem retomado suas posições a custo de grandes perdas. Em janeiro de 1943, o exército alemão iniciou uma retirada geral da zona, o que permitiu às forças soviéticas recuperar o controle. Posteriormente, o Freikorps Danmark foi transferido para o norte, onde participou da destruição de posições inimigas em Teide. Em março de 1943, a unidade foi enviada para Greifenwald, na Alemanha, e finalmente dissolvida em maio do mesmo ano. Como distintivo, os voluntários dinamarqueses usavam no colarinho de seus uniformes as cores da sua bandeira, combinadas com os símbolos rúnicos das SS. Além disso, usavam um escudo com as cores nacionais e uma braçadeira com o nome da unidade. Os voluntários dinamarqueses formaram um batalhão composto por 1.164 homens que combateram no fronte oriental. Sua participação mais notável ocorreu no cerco de Demiansk, onde lutaram junto à 3ª Divisão SS Totenkopf. Entre eles, destacou-se o 24º Regimento SS, comandado por Per Sorensen, um tenente do exército dinamarquês que se alistou voluntariamente nas Waffen-SS devido ao seu forte repúdio ao comunismo. Após completar sua formação na Escola de Oficiais das SS em Bad Tolz, ele se reincorporou à Legião Dinamarquesa. Sorensen desempenhou um papel crucial nos combates de Demiansk, onde perdeu 160 de seus 200 homens, mas conseguiu manter as posições atribuídas, resistindo a múltiplos ataques soviéticos. Em 16 de julho de 1942, consciente da situação crítica, entrou em contato com seu comando para informá-los de que suas forças estavam no limite, mas assegurou que defenderia a posição até o fim. No dia seguinte, suas tropas enfrentaram um feroz ataque de um batalhão soviético apoiado por blindados. Apesar da pressão esmagadora, quando parecia que não poderiam resistir mais, as forças russas acabaram se retirando. Após sua destacada atuação no fronte oriental, Sorensen foi enviado para Berlim nos últimos dias da guerra. Durante os combates mais intensos na capital alemã, ele comandou a defesa de uma estação de bonde, onde encontrou a morte. Enquanto tentava escalar um poste para identificar as posições inimigas, um atirador soviético lhe disparou, tirando-lhe a vida. Seus homens, apesar da situação desesperadora e sob o incessante bombardeio soviético, tiraram um momento para prestar homenagem a seu líder. Ele foi enterrado no cemitério de Plötzensee, onde repousam outros combatentes dinamarqueses e alemães da divisão Nordland. A cerimônia de despedida foi realizada com solenidade. O sargento Hermann fez um discurso em sua homenagem, seguido de 3 salvas de guarda. Um por um, alemães e dinamarqueses passaram ao lado de sua tumba, jogando um punhado de terra como sinal de respeito. Uma auxiliar de artilharia da Luftwaffe colocou um ramo de flores sobre o túmulo. O Freikorps Danmark, sob o comando de Christian Frederick von Schalburg, operou com o apoio do governo dinamarquês, que forneceu financiamento e apoio logístico. No entanto, ao final da guerra, muitos de seus integrantes foram julgados por traição. As autoridades dinamarquesas declararam oficialmente que aqueles que se alistaram deveriam ter compreendido que o governo agiu sob pressão ao permitir a formação do Freikorps Danmark e ao assinar o Pacto Anti-Comintern. Em março de 1943, o Freikorps Danmark, FD, já estava à beira da dissolução.
As intensas batalhas no fronte oriental haviam deixado um grande número de baixas, e apenas alguns soldados dinamarqueses substituíram os caídos. A moral na Dinamarca havia mudado consideravelmente, e a maioria já não acreditava na vitória alemã. Como resultado, o FD foi retirado da linha de frente e enviado para as aldeias de Medkovo e Lisiovo para reorganização. Em 26 de março, o regimento partiu de trem para o campo de treinamento de Grafenwöhr, perto de Nuremberg. Mas uma de suas companhias de reserva foi retida em Bobruisk, para realizar operações contra os partisanos até 1º de maio. Em 6 de abril, o FD foi informado de que seria dissolvido e seus efetivos seriam transferidos para um novo regimento. Em 6 de maio, foi oficialmente formado o Regimento 24 Dänemark, ou SS Freiwilligen Panzer Grenadier Regiment 24 Danmark, que mais tarde se integraria na 11ª Divisão Panzer Grenadier SS Nordland. Em 20 de maio, o FD participou de um desfile em Grafenwöhr antes de sua dissolução definitiva. O Freikorps Danmark existiu como unidade por quase 2 anos. Estima-se que cerca de 3.900 dinamarqueses perderam a vida enquanto serviam nas fileiras alemãs. Muitos caíram em combate, outros foram capturados pelos soviéticos e um número significativo de sobreviventes retornou à Dinamarca, onde enfrentaram julgamentos por traição, colaboração com o inimigo e outras acusações. O governo dinamarquês se desinteressou pela situação, alegando que os voluntários deveriam saber que as decisões de autorizar a formação do FD e assinar o Pacto Anti-Comintern foram tomadas sob pressões externas. Dos prisioneiros que caíram nas mãos dos soviéticos, o último retornou à Dinamarca em 1955. Christian P. Krissing foi preso e condenado a 8 anos de prisão, embora após apelar, sua pena tenha sido reduzida para 4 anos. Por outro lado, Knud Borg Martinsen foi sentenciado à morte e executado após a guerra. Essa sentença foi finalmente anulada pelo parlamento dinamarquês 30 anos depois. Os oficiais da sede do FD receberam sentenças de entre 4 e 5 anos de prisão, enquanto o restante dos oficiais foi condenado a 3 anos. Os suboficiais e soldados foram condenados a penas de cerca de 2 anos.